Mudou. Bom, vamos trabalhar. Vou agora desligar os microfones para a gente poder trabalhar adequadamente. Vamos lá. Fechar os microfones. Isso, muito bom. E aí, podem, a qualquer momento, vocês podem interpelar, vocês podem me chamar para a gente tirar as dúvidas, tá? Que alguém tenha dúvida, é só abrir o microfone rapidinho. É melhor até por áudio do que por chat aqui, porque o áudio eu posso responder imediatamente. É só abrir o microfone, depois fecha novamente, certinho. Então, vamos aqui. A gente vai estar falando agora nessa unidade 3 sobre mensuração e apresentação de resultados por parte do consultor de RH, que ele precisa ter essa preocupação também de apresentar os resultados do que ele vem trabalhando, dos projetos que ele desenvolve. É fundamental que isso aconteça. Apresentação dos resultados. Sheila Fonseca diretora de RH da... Só um minutinho aqui. Diretora de RH da Chentura. Ela cita 5 reclamações que são muito frequentes dos gestores de outras áreas da empresa em relação a RH. Isso aqui foi num evento que ela participou. Então, ela falou que, normalmente, alguns gestores de outras áreas costumam de reclamar do pessoal de RH. E as maiores reclamações são essas. O RH não entende sobre o negócio, então não tem que se meter na história. Cuidam mais de processos do que de resultados, processos administrativos. Espera que os demais entendam o discurso do RH, pois tem um discurso muito específico. Ele tem dificuldade, acha que os demais não conseguem compreender o discurso do pessoal de RH, porque vai falar somente de recursos humanos. Não dão respostas claras e objetivas, falam de ações e são vagos. Uma das deficiências do pessoal de RH. E é um instrumento somente para alta direção, para CEOs, diretores gerentes. Então, ele está falando aqui dos negócios, não é para RH. Eles falam que negócios principais da empresa, ele não é para RH, é para a alta direção, para os CEOs, os diretores de gerentes, os executivos. Não cabe ao RH, então se meter na história. Isso aí são reclamações das outras áreas em relação. Mas ela mesma, Sheila Fonseca, ela vai dizer que as empresas líderes e bem-sucedidas acreditam que a área de RH ela pode sim dar suporte aos negócios e que a gestão de pessoas pode ser um diferencial competitivo, ser um pilar de sustentação e parceria do negócio. Para suprir, para mudar esse pensamento frágil e irreal das outras áreas de gestão, é importante que 2 elementos possam mudar esse contexto. Quem? O gerente de linha, né, o gerente da área de RH, o gerente de linha, e o consultor. O consultor que vai fazer principalmente a mudança de diálogo entre os executivos e a área de RH. Vai fazer essa adequação de linguagem, adequação no diálogo, para que quebre essa história de que o RH não tem conhecimento de negócios. Então, ele veio exatamente, o consultor, ou externo, ou business partner, veio para suprir essa necessidade, quebrar esse paradigma de que a RH não tem a ver com negócios. Em RH, no contexto atual, é claramente essencial compreender que as organizações necessitam desenvolver uma visão estratégica que se reflita em ações também estratégicas para que sobrevivam e progridam. Só se fala de estratégia hoje. Gestão estratégica, pensamento estratégico, visão estratégica.
A área de gestão de pessoas, ela deve estar alinhada à estratégia organizacional. E mais, ela deve colaborar ativamente para que as organizações se tornem competitivas por meio da gestão de pessoas. Então, aí entra o gestor de RH, entra o consultor de RH para quebrar esse pensamento e fazer com que o RH se torne estratégico também. É como se tivesse uma competição dentro da empresa e o gestor de RH ele vai competir com as outras áreas, provando através das ações estratégicas do RH de que essa área ela está alinhada aos negócios da empresa e ela é estratégica, ela é importante para a competitividade e para os resultados esperados da empresa. É muito importante o profissional de RH nesse sentido, mudar essa imagem e essa situação. Alguém gostaria de falar alguma coisa ainda há pouco? Eu, Leonilde, gostaria de fazer um pequeno comentário a Fique à respeito vontade. dessa parte da questão da gestão de pessoas para tá tornando essas organizações mais competitivas, que é o que a gente vê hoje nas empresas. As Sim, organizações que não trabalham a gestão de pessoas nesse sentido, elas estão ficando para trás. Eu tenho o exemplo de um amigo meu, ele é gestor de uma empresa de tecnologia lá em São Paulo, da Global Teams, e assim, a gente conversa muito sobre isso, né, sobre a gestão lá da empresa dele. E ele disse que é muito difícil manter os funcionários, porque é uma empresa do ramo de tecnologia que a maioria são jovens, entendeu? Então, uma das estratégias que ele tem para estar mantendo esses funcionários, questão de horário, né? Eles têm liberdade desde que cumpram as metas, né? Questão de vestimenta também. Então, assim, eu acho que a gestão de pessoas, ela deve, né, estar alinhada aos negócios, porque se não andar, não tiver alinhada a estratégia, não tem como obter sucesso e muito menos como manter, né, os seus colaboradores e como se manter no mercado, acaba ficando para trás. muito bom, muito boa, excelente sua contribuição. Perfeito mesmo. Com relação a isso, a essas dificuldades com o nosso cliente interno, quem é o cliente interno? Nossos outros colaboradores. É importante a gente observar que há fatores que precisam ser trabalhados, isso pode ser trabalhado através dos projetos internos, para melhorar essa questão estratégica do RH. Por exemplo, o turnover. O que é turnover? A rotatividade de funcionários. Perfeito. Então, o turnover ele precisa ser observado se ele está adequado, se ele está presente e como ele acontece. Outra questão é o absenteísmo dos funcionários, dos colaboradores. Não falamos mais nem funcionários. Nessa linguagem atual, falamos colaboradores ou talentos. O que é o absenteísmo? A questão da falta ao trabalho, Isso é faltar com outro, frequência. exatamente, é outro fator que precisa ser observado pelo consultor, pelo gestor, e a retenção que é a manutenção com qualidade desse pessoal. Então, para que eu possa adequar a área de RH para esse momento estratégico da organização, eu preciso valorizar essa área. É necessário que ela seja devidamente valorizada, que ela se apresente por seus valores. Então, é importante o gestor, acompanhado do seu consultor, para que eles possam fazer essa mudança de pensamento. Agora, o que é importante? Competência. A competência do gestor e a competência do consultor. Eles precisam ser extremamente competentes para que eles consigam fazer isso. Se o consultor interno, o nosso business partner, ele não conseguir fazer isso, vão ter que buscar um consultor externo. Vai ter que ser terceirizado esse trabalho. Se o gestor de RH não consegue fazer a mudança estratégica necessária para a área, vai ser terceirizado.
tem se usado muito de terceirização, do outsourcing, da área de RH. Muitas empresas fazem isso hoje, praticam a terceirização da área de RH como forma de retenção de custos, de redução de custos. Mas isso acontece quando a área de RH ela não é estratégica. Se ela for estratégica, ela não pode ser terceirizada. Por isso que tem que se dar o devido valor. Deixa eu perguntar para vocês, qual é o curso que você está fazendo de especialização? Qual é esse curso de especialização que vocês estão fazendo? Gestão estratégica de pessoas e empresarial. Gestão estratégica de pessoas e empresarial. Olha o vínculo que tem. Então, é importante que, para que haja uma gestão estratégica de pessoas, e com isso, uma gestão empresarial no todo, de uma forma sistêmica, é importante que o valor seja dado à gestão de pessoas, que o valor seja dado ao RH e que haja uma transformação. E vocês precisam provocar essa transformação. Para que vocês possam gerar essa transformação, tem que ter competência. Tem que haver competência de vocês para que vocês possam fazer essa mudança. Para que vocês sejam engajados e para que vocês tenham as oportunidades. A necessidade de competência. Aí precisa ter esses 3 elementos que são fundamentais, que formam a competência. Quais são os elementos que formam toda a competência? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Perfeito. Então, você precisa ter esses 3 elementos. Aqui você está carregando conhecimento aqui. Neste momento, vocês estão carregando conhecimento aqui. Mas aí depois vai ter que ter a habilidade de pôr isso em prática. E a habilidade vem quando vocês aprendem. Vocês estão assimilando informação e conhecimento, mas precisa transformar isso em ações, através das atitudes, através das práticas. E a atitude de buscar transformar, não apenas receber o conhecimento e ficar inerte. Você precisa buscar transformar, ser um agente de transformação. Então, é fundamental que as competências, elas emanem de vocês e vocês possam ser agentes de transformação através dessas formações. Vamos continuar aqui. Vamos para continuidade. Gente, tá interessante? Devo mudar alguma coisa? Tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Ótimo. Então, vamos lá. Aqui, continuando o nosso material, esse material todo eu tirei daquela apostila que vocês têm. A competitividade dos negócios está diretamente condicionada à estratégia organizacional, que, em termos práticos, ela deve estar refletida na elaboração do planejamento estratégico de cada organização. Por sua vez, o planejamento estratégico de RH deve estar alinhado às estratégias da organização para que os resultados de suas ações tenham um reflexo positivo dos resultados gerais da organização em questão. Quer dizer que as ações estratégicas da RH, elas começam lá na ação estratégica da empresa, da organização. Começam pela gestão estratégica, pelo planejamento estratégico da organização. E dali ela é direcionada para as atividades, para o planejamento estratégico de RH. E assim como acontece nas outras áreas, cada área ela vai ter o seu próprio plano estratégico para desenvolver. O RH não é diferente, mas a partir do plano estratégico da organização como um todo. Precisa estar tudo alinhado para poder funcionar. Os serviços de uma consultoria, elas devem se alinhar a essa sequência, instrumentalizando, fortalecendo e facilitando as ações propostas pelo planejamento estratégico de RH. Aí entra o consultor, alinhando, usando de instrumentos, de ferramentas para fortalecer essa relação do plano estratégico de RH com o plano estratégico organizacional. É assim que funciona, como nós vemos aqui no diagrama. Estabelecido o plano estratégico da organização, então, para que haja o plano estratégico, vai gerar o plano estratégico de RH e é necessário ações estratégicas da consultoria para que alinhe os dois, para que o PE de RH esteja condizendo com o PE organizacional, para não haver disparidades.
o consultor ele precisa ter ações, desenvolver ações que mantenham esse alinhamento. Porque se desalinhar, pode gerar desconforto entre as duas partes. Uma das ferramentas muito utilizadas na questão da gestão estratégica, do planejamento estratégico, é o Balance Scorecard, o BSC. O Balance Scorecard é uma das ferramentas mais utilizadas hoje como instrumento para instrumentalizar o desenvolvimento, o planejamento estratégico. É uma ferramenta muito utilizada dentro do planejamento estratégico, o Balance Scorecard. Ele considera o desempenho organizacional dentro de 4 perspectivas básicas: aprendizado e crescimento, processos de negócio, cliente e finanças, que são finanças, clientes, processos internos, que é o mesmo processo de negócio, processos internos, aprendizado e crescimento. Então, essas 4 perspectivas é que elas precisam estar alinhadas para desenvolver o BSC. O BSC é montado em cima essas 4 perspectivas. O que faz com que o BSC ele seja uma poderosa ferramenta de gestão é justamente o fato de que ele facilita essa visualização da relação de causa e efeito entre as diferentes perspectivas do desempenho, possibilitando definir ações e avaliar seus resultados de forma integrada e equilibrada. Quer dizer, ações geradas num ponto, elas vão ter um efeito na outra ponta, no outro extremo. Essa relação de causa e efeito. O efeito, ele vem de ações casuísticas que acontecem antes. São todas as ações para gerar o que no final? Satisfação do cliente. E gerar para a empresa receita, competitividade. Então, por exemplo, nós temos aqui a capacidade do funcionário, aqui no aprendizado, na perspectiva de aprendizado e crescimento, é feito a capacitação do funcionário, a capacidade do funcionário. A capacidade do funcionário, ele vai desembocar aqui na parte dos processos internos, e esses processos internos, qualificação dele, aí vem a qualidade dos processos, o ciclo dos processos, a pontualidade das entregas, por conta dessa capacidade funcional. O funcionário é hábil e ele produz de forma habilidosa esses eventos aqui nos negócios, nos processos internos. E aí, por consequência, vai gerar a satisfação do cliente. E o cliente satisfeito, financeiramente, ele vai aumentar a receita da empresa. Então, tudo, as causas que geram efeitos, geram consequências, causas e efeitos. Então, precisa estar devidamente equilibrado esses fatores aqui, essas relações, essas perspectivas, para que haja um funcionamento pleno da estratégia da organização. Aí entra também a estratégia de RH. É importante que o profissional esteja devidamente capacitado, habilitado, para que ele desenvolva um bom papel e vai gerar, claro, um bom profissional, ele vai gerar satisfação interna e externa e vai gerar lucratividade para a organização. Relação, causa e efeito. O Balance Scorecard é uma ferramenta muito utilizada dentro da gestão estratégica das organizações e pode ser utilizada, deve ser utilizada, como ferramenta também de produtividade em áreas, nas suas áreas, inclusive na área de RH. Pode ser muito utilizada pelo consultor de RH. É importante que os profissionais da área de gestão de pessoas se lancem ao desafio de tornar mensuráveis os resultados de suas ações e propostas para que possam participar efetivamente do processo decisório e estratégico nas organizações. Para isso, é preciso identificar os indicadores mais adequados de possível mensuração para cada situação, empresa, cliente. Então, é importante o quê? Mensurar. Mensurar quer dizer medir os resultados, as ações e os resultados, para que com isso ele possa verificar, através de indicadores, se está sendo alcançado o esperado. Então,
há necessidade de mensurar, necessidade de medir os processos para comparar aos indicadores e saber os resultados, se são positivos ou negativos. Para cada avaliação ou medida desejada, pode ser estabelecido 4 tipos de indicadores: indicadores quantitativos, qualitativos, temporais e financeiros. E aqui nós temos exemplos de indicadores, né? Quantitativo, padrões que resultam em números. Quantitativos são mais específicos, sinalizando a intensidade, extensão, abrangência, outra medida de força ou fraqueza. Foi vendida a quantidade certa, tal. Quantidade era 100, foi vendido todos? Isso é quantitativo. Qualitativo é um indicador, são mensurações que qualificam as forças e fraquezas, não permitindo medidas numéricas diretas, mas acesso à informação e formação de juízo de valores. Houve a qualidade, houve essa satisfação. Satisfação é qualitativo, não quantitativo. Tempo. Tipo específico de padrão numérico, mede o uso e desperdício de tempo para determinado assunto. Foi entregue no prazo? Foi entregue no tempo? Quanto tempo levou? Então, tudo isso é mensurável, são indicadores que precisam ser observados. E financeiros, padrões que envolvem recursos financeiros e econômicos, quanto gastou, qual foi o valor, então tem a ver com o financeiro. Então, esses elementos, essas formas, esses indicadores, eles precisam ser expressos, observados, para que a gente possa identificar se o consultor de RH, por exemplo, se ele está tendo os resultados esperados, se o consultor de RH está sendo eficiente e eficaz através das suas ações. É fundamental a gente poder mensurar e comparar os resultados. Para a escolha do indicador a ser utilizado para a mensuração de resultados, deve-se raciocinar estrategicamente sobre mensuração, o que significa compreender se o sistema de mensuração que se tem em mente, ele fornecerá os tipos de informações que vão ajudar a gerenciar estrategicamente a função de RH. Então, precisa de saber qual indicador deverá ser utilizado pelo profissional de RH, pelo consultor. O raciocínio na escolha do sistema de mensuração deve seguir o sentido de cima para baixo, ou seja, considerar que a estratégia organizacional deve condicionar as estratégias de RH. Diferente do oposto, que é de baixo para cima, que significa focar a atenção apenas nos indicadores que estão disponíveis, o que vai enfraquecer a credibilidade da estratégia de RH. Quer dizer, na hora de estabelecer e escolher os indicadores, deve ser utilizado aqueles indicadores que são sugeridos a nível de executivo, a nível do executivo. Não utilizar uns indicadores que são, não, nós achamos que esses aqui são indicadores melhores, porque isso pode entrar no conflito com o executivo, com a organização como um todo. Então, é melhor utilizar aqueles indicadores que são direcionados de cima para baixo, do executivo para o setor de RH. Os indicadores passíveis de análise poderiam estar agrupados em blocos da seguinte forma: indicadores demográficos, financeiros, operacionais, de processo ou de desempenho, e indicadores de clima organizacional e balanço social. Nós encontramos hoje, através das tecnologias da informação, várias planilhas e sistemas adequados para utilizar para mensuração para comparação com esses indicadores. Várias empresas fornecem sistemas, planilhas, softwares que podemos usar como indicadores para medir a situação, né, os projetos e as ações que estão sendo executados a nível de RH. Você pode baixar um software de análise de clima e de cultura organizacional, análises operacionais, tal, que eles vão dar indicadores, vão fazer as comparações para que a gente possa saber um melhor resultado, de uma forma mais prática os resultados e poder verificar se as ações estão sendo eficazes ou eficientes dentro do setor ou na organização, para a organização como um todo. Então, é importantíssimo
a gente ter ferramentas para usar como suporte para esses indicadores. Isso aqui, gente, quero lembrar que isso aqui é um resumo, tá, do nosso material que está lá. Nem tudo que está lá no material está aqui. Eu tentei tirar uma parte bem interessante do material, para ter uma visão mais sintética do que tem lá no material. Agora, vocês podem ter uma visão mais ampla a partir do momento que vocês leem todo aquele material. É importante que deem a lida naquele material, que ele vai ter pontos lá que eu não coloquei aqui, não disponibilizei aqui. E vão complementar o raciocínio do que está sendo apresentado aqui. A apresentação de resultados é um fator crítico para o reconhecimento da importância estratégica do trabalho de RH dentro das organizações. O mesmo desafio se coloca aos consultores no sentido de comprovar a sua competência técnica e a qualidade dos trabalhos executados junto à empresa cliente, sendo que a melhor maneira de atingir esse objetivo é a concretização e apresentação de resultados claros e consistentes. É a apresentação, a mensuração dessas ações que vão demonstrar a eficácia do teu trabalho, a eficácia do trabalho do consultor. É importante que você comprove. Nós precisamos comprovar que está sendo eficaz para não tirar as dúvidas. Por exemplo, nós temos aí o uso de certas medicações para combater o Covid-19. Qual é a melhor medicação? Ainda não há uma comprovação científica de que tal medicação é eficaz sobre essa enfermidade. Então, a gente fica naquela, ixi, será que eu tomo ou não tomo? Será que eu uso ou não uso? Por quê? Porque você não tem comprovações técnicas, científicas, tecnológicas que possam te dar esse suporte. Então, é importante para o profissional de RH ele comprovar de forma tácita que o seu trabalho tem sido eficiente. É o que vai dar continuidade ao seu trabalho. A apresentação de resultados referente a um trabalho de consultoria de forma clara e objetiva pressupõe a habilidade da consultoria na gestão do próprio trabalho. Uma forma de realizar essa gestão, bem como de acompanhar e apresentar resultados para as empresas clientes, é considerar cada trabalho a ser desenvolvido um projeto. Essa é uma tendência percebida entre consultores de todos os portos. Quer dizer, toda vez que você vai, uma forma muito interessante, muito utilizada pelos consultores, toda vez que você vai desenvolver uma atividade, você coloca como um projeto, como sendo um projeto. E como sendo um projeto, você tem mais facilidade de mensurar os resultados, de qualificar os resultados, de apresentar resultados, porque o projeto tem início, meio e fim. Então, tem sido muito utilizado, por isso foi falado muito de projeto com vocês, porque as atividades dos consultores têm sido estabelecidas como projetos para melhorar a sua apresentação desses resultados. O ciclo PDCA. Isso aqui é muito trabalhado pelos administradores, tá? Pelo pessoal da área de RH, todas as áreas trabalha muito o ciclo PDCA. Uma das maneiras de realizar as atividades de controle e acompanhamento de um projeto é a metodologia denominada ciclo PDCA. Eu vou fazer o seguinte, já dei o aviso aqui de que vai já parar e eu ainda tenho um bom material para mostrar para vocês. Então, eu vou encerrar esse live antes de começar a falar sobre o ciclo PDCA e a gente recomeça ele numa nova live em seguida, falando do ciclo PDCA. Então, eu vou pedir para vocês, vou pedir licença para interromper esta live e recomeçar novamente por causa do tempo. Infelizmente, eu tenho essa limitação de tempo. E eu já chamo novamente para a gente reiniciar a nova live. Só um momento, volto já.